Muito boa noite, meus amigos e irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Estamos agora iniciando a live das 22 horas e hoje estaremos falando sobre algumas qualidades do centurião de Cafarnaum. Hoje estaremos aí também com o nosso amigo pastor Éder Monteiro. Muito boa noite aos amigos que estão chegando aqui, a Rita, minha esposa Jennifer, meu amigo pastor Éder Monteiro já está por aqui. Glória a Deus. Você que está entrando aqui com a gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Meu amigo Venceslau, boa noite, Venceslau, que Deus abençoe. Boa noite, André Cristina, boa noite, a paz de Cristo. A Rita, boa noite, pastor Douglas, boa noite, Rita, boa noite, Fábio. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Éder Monteiro. Pastor Éder. Boa noite, pastor Éder. Boa noite, meu amigo. Estou ouvindo o senhor aqui. Boa noite, a paz de Cristo. Como é que está o senhor? Glória a Deus. Com Jesus tudo vai bem, né? Verdade, verdade. Com Jesus tudo vai bem. Prazer poder estar aqui com o senhor nesse momento. Estava Amém. aguardando já com ansiosidade. Estava ansioso por esse momento. Nós conversamos a semana passada, né? E eu estava aqui aguardando já por esse momento especial. Obrigado pelo convite aí. Glória a Deus. E é maravilhoso a gente poder, né, pastor Éder, compartilhar da palavra, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem nos dado, né? Eu vejo que Deus fala com cada um de nós de uma forma diferente. Para quem não conhece o pastor Éder que está aqui comigo, o pastor Éder é pastor da nossa sede regional ali em Itabira, né, pastor Éder? A É cidade verdade. A abençoada. cidade abençoada, assumi a igreja ali na mão do senhor, né? Com muita alegria, fez um trabalho maravilhoso ali. Para mim foi uma responsabilidade grande assumir o lugar, o trabalho do senhor ali. Fez um trabalho fantástico, um trabalho maravilhoso. E estamos ali, dando continuidade, né? Trabalhando arduamente, Deus tem nos dado a vitória. E em um novo tempo, né, pastor Éder? Tempo de pandemia, passamos aí por um período de adaptação, né? Tudo novo para a gente, né? Tudo Mas novo. glória a Deus que Deus ele vai nos capacitando, vai nos instruindo para que a gente possa cuidar das nossas ovelhas, né? Porque essa é a nossa missão, né? Cuidar das ovelhas que o Senhor nos deu, né? Para apacentar, para que possamos ali não deixar de alguma forma, né, as nossas ovelhas aí desamparadas. Verdade. E o senhor falou aí sobre a pandemia, realmente foi um período, está sendo, né, um período de da gente se readaptar, né? Porque o senhor vê que é uma situação diferente de tudo que nós já passamos e nós já vivenciamos. Todo pastor, todo homem de Deus, ele luta para trazer pessoas para a presença de Deus, né? Trazer pessoas para a igreja. E durante a pandemia nós tivemos aqui pelo menos um período que a igreja não pôde realizar cultos, né? Igreja aberta, mas não podíamos realizar cultos. Aí agora já podemos realizar cultos, porém com algumas restrições, questão de quantidade de pessoas. Então, hoje a gente luta para não ter muita gente na igreja. O controle nosso é para não vir gente demais. Tudo diferente, né, pastor Douglas? E pastor gosta de gente, né?
Verdade, verdade. Daquele jeito, Então, e orar para que logo, logo volte ao normal, né? é verdade, é verdade. É um tempo aí de grande aprendizado e Deus vai nos dando condições aí para a gente superar também. E até digo que é um momento assim que as ovelhas mais precisam, né, da igreja, do contato com o pastor, nesse momento de dificuldade mesmo, né? E a gente tem que estar sempre aí pronto, preparado para poder ajudar, né, para fortalecer o rebanho. Como o senhor falou aí, é um chamado que Deus nos deu, então a gente tem um compromisso de cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho, né? Quando Jesus chamou Pedro pela segunda vez para o ministério, ele falou: Pedro, tu me amas, né? Então cuida do meu rebanho. Eu vejo assim, pastor Douglas, não é a mensagem de hoje, mas só porque vai abrindo leque para outras coisas e a É, gente vai aproveitando tudo que Deus nos dá. a gente vai entrando no assunto aqui. Exato. Os outros pastores, que a gente fez a live aqui, perguntou, pastor, quanto tempo? Falei, ó, é 1 hora, mas a gente foi com doido. Se deixar vira É vigília, né, verdade. pastor? Ele é vigília, é verdade. E eu vejo assim, quando um pastor ele assume ali o trabalho, com compromisso, com responsabilidade, ele está provando para Jesus que o ama, né? Porque Jesus falou: Pedro, tu me amas? Então cuide do meu rebanho, né? Cuide das minhas ovelhas. Então, ser pastor é isso, é você estar disposto a ajudar, né? Estar sempre pronto a estender as mãos para eles, e assim a gente vai provando que a gente do Evangelho, pastor Douglas. É verdade, pastor Éder. E esse amor nos leva até a renunciar, né, pastor Éder? Nós que pregamos a palavra, levamos a mensagem do Evangelho, nós abrimos mão de algumas coisas, né, de um conforto, de estar próximo até mesmo da nossa família, dos nossos entes queridos. E essa Verdade. renúncia, tudo por amor. Se não é o amor, se não é a missão que Cristo nos designou, a gente para, a gente desanima, a gente retrocede, mas em Cristo nós somos mais que vencedores e Ele que vai nos fortalecendo, nos capacitando. Por isso que é importante você que é ovelha do pastor Éder, estou vendo aqui muita gente aqui que são membros da nossa igreja, outras pessoas não são também, mas é importante sempre estar orando pelo pastor também, intercedendo, colocando a vida dele, a família. Eu vejo assim, pastor Éder, o pastor ele precisa desse cuidado também. Assim como ele cuida das ovelhas, o pastor também precisa ser cuidado. Quer dizer, a igreja onde o Senhor está, as pessoas que congregam na igreja do Senhor, as pessoas que estão em volta do Senhor, esse cuidado com o Senhor, com a família, faz com que a gente tenha mais motivação para que a gente possa ir fazer a obra de Deus. Edivane, um abraço, Edivane. Deus abençoe você e o Marcelo. Em nome de Jesus. Muitos amigos participando aqui. E eu creio que Deus vai nos usar aqui hoje, pastor Éder, para abençoar a vida dos irmãos, a vida das pessoas que estão chegando aqui com a gente, as pessoas que irão entrar aqui para participar. Hoje o senhor vai falar sobre o centurião, né? Isso mesmo, pastor Douglas. Uma mensagem que Deus colocou no meu coração, e até nós falamos sobre esse assunto na igreja, e creio que aqui a gente vai ter oportunidade para poder destrinchar mais, né, falar mais desse assunto, que a gente aprende aqui 3 qualidades daquele centurião, né, que ele foi buscar a ajuda do Senhor Jesus. Então, 3 qualidades dele aqui que destacaram, que trouxe a vitória, né, aquilo que ele queria, aquilo que ele estava buscando, ele alcançou. Posso fazer a leitura, pastor? Pode, o senhor pode ficar à vontade, pastor. Certo. Então, aos amigos que nos acompanham aí, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7,
Vou fazer a leitura, depois a gente vai parando nos pontos, né, explicando. Mas no capítulo 7, o versículo 1 de Lucas, e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra e meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob meu poder. Digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para cá, os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Então, pastor Douglas e amigos, este centurião, a primeira qualidade aqui que eu vejo que destaca neste centurião é que ele era uma pessoa que amava o seu próximo, seguindo o mandamento do Senhor, né? Ele tinha ali um servo e ele poderia simplesmente pensar assim: bom, meu servo não está bem, coloco o outro no lugar, né? Eu arrumo um outro servo e esse aí eu vou descartá-lo. Mas a gente vê o cuidado dele com o servo, o zelo dele por aquele servo que ele poderia simplesmente trocar, deixar de lado, arrumar outro, mas não, ele fez questão de buscar o Senhor Jesus em favor daquele servo, né? E a Bíblia nos fala, em Lucas 10, 25, quando algumas pessoas chegam até o Senhor Jesus perguntando, né, para ele qual que era o grande mandamento, tal, tal. E aí Jesus fala: olha, o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Então nós vemos aqui que esse amor estava no coração deste centurião, apesar de ele não ser da linhagem do povo judeu, apesar de ele não seguir as leis do povo de Israel, mas a gente vê que este amor estava assim no coração dele, ele cuidando ali do servo, né, tendo aquele amor, aquele cuidado especial com o servo. E nós precisamos também ter este amor para com o nosso próximo, porque na verdade, um mandamento do Senhor Jesus, né, pastor Douglas? Com certeza, pastor Éder. Quando a gente olha para essa qualidade desse centurião que o senhor está destacando, que ele amava o próximo. Muitas pessoas elas entendem a respeito de amor, pastor Éder, até de uma forma diferente, porque o amor ele é demonstrado numa ação, o amor ele é demonstrado numa atitude. Então, esse centurião, ele mostra que ele ama o seu próximo, e eu percebo também que quando nós plantamos, quando você faz algo de bom, você planta uma boa semente, logo você vai colher também aquilo que você tem plantado. Então, quando nós olhamos para esse centurião, um homem que tinha o amor de Deus no coração dele, como o senhor mesmo destacou, quer dizer, ele cuidava de 100 soldados. Um adoeceu, ele tinha 99. Eu faço essa comparação, pastor Éder, com o pastor que tem 100 ovelhas e ele perde uma. Quer dizer, o que ele faz? Ele vai atrás dessa ovelha. Ou seja, cada ovelha é importante, né?
Cada ovelha é importante. Então, esse centurião, ele dá uma lição para nós, né, também, né? Quer dizer, como pregador, como pastor, porque ele não abandona, ele não deixa aquele servo enfermo. E nós sabemos que a qualquer momento uma ovelha pode ser ferida, uma ovelha pode se perder, um lobo pode estar querendo tragar a nossa ovelha. Quer dizer, a qualquer momento a ovelha ela pode estar correndo perigo. E aí nós temos que ser, né, pastor Éder, aquele Davi, ou seja, esse centurião que vai buscar em Deus a ajuda, o socorro, o milagre que a nossa ovelha está precisando, que aquela pessoa que está ali, ou seja, necessitada naquele momento, ela precisa de uma oração, de um cuidado, de uma intercessão, e muito bem colocado aí isso que o senhor falou. Verdade. A gente falou no início, começamos a falar sobre a questão da pandemia, né? A gente viu essa dificuldade, pastor Douglas, a necessidade das ovelhas, e naquele período, quando começou a pandemia, que as igrejas não podiam realizar cultos, nós recebemos telefonemas, telefone pessoal, telefone da igreja, das pessoas desesperadas. E quantas vezes as pessoas ligavam, pastor, estou com um familiar internado, e a gente não podia nem visitar a pessoa, né? A gente não podia ir ao hospital para visitar aquela pessoa. Ou, às vezes, quando um membro da igreja perdeu ali um ente querido, e a gente não podia nem ir fazer o velório, porque não se podia, não tinha como. Então, é uma situação difícil, né? E é o momento que as ovelhas mais precisam, né? Daquele zelo, daquele cuidado. E este centurião, então, ele se destacou nisso, né? Nesse amor pelo próximo, amor pelo seu servo, né? É importante a gente citar isso, porque, igual o senhor falou, não tinha olhado por esse lado, mas se eu ver, ele era um homem que comandava 100 homens, 100 soldados. Um ficou ferido ou estava doente, ele podia pensar, não, eu tenho mais 99, esse aí não vai fazer a diferença. Mas não, ele zelou pela vida daquele seu servo ali, era uma pessoa, mas uma pessoa muito importante. Então, a gente vê isso, destaque, esse amor, né, do centurião. A segunda coisa que a gente pode destacar, ou a segunda qualidade desse centurião, é que a Bíblia diz aqui no versículo 3, né? E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno que concedas isso, né? Então, ele é digno, né? Uma pessoa que tinha um bom relacionamento, porque ama a nossa nação, e ele mesmo edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Então, a segunda qualidade que podemos destacar aqui desse centurião era a humildade. Se eu ver, pastor Douglas, que ele era um homem, um soldado, um comandante, né, um oficial, que comandava 100 homens, portanto, ele era uma autoridade. Mas ele não se achou digno de receber o Senhor Jesus em sua casa. Ele foi muito humilde, porque ele poderia pensar, bom, eu sou o centurião, eu trabalho para Roma. É importante a gente destacar que Israel, nesse tempo, estava sob o domínio de Roma. Era Roma que estava dominando sobre Israel. Então, o soldado, aquele oficial, ele poderia se sentir superior, né? Porque o povo de Israel estava debaixo da autoridade de Roma. Mas, mesmo nesta condição de autoridade, ele falou para o Senhor, Senhor, não se incomode de vir, porque eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. E se é uma coisa que chama muita atenção de Deus, pastor Douglas, para a nossa vida, é a humildade, né? Deus, ele preza muito a pessoa que é humilde. Inclusive, em Tiago 4, versículo 6,
A Bíblia diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então, quando a pessoa ela é humilde, ela recebe a graça de Deus, né? Quando a pessoa ela é arrogante, até esses dias eu estava falando na igreja, que eu falo por mim, eu não tenho prazer de estar junto de uma pessoa arrogante. Às vezes a gente precisa ficar, né? Às vezes tem que suportar, né? Mas não que a gente tenha prazer. A pessoa que é arrogante, a pessoa que é nariz empinado, a pessoa que se acha melhor do que os outros, a gente não tem prazer de estar junto com uma pessoa assim, né? Mas uma pessoa que é humilde, poxa, a gente tem prazer de estar ao lado dela, né? Aquela pessoa que mantém aquela humildade, que não importa, às vezes ela vem a crescer, vem a ter um destaque na sociedade, vem ter uma posição privilegiada, mas ela mantém a humildade. Isso é lindo, né? Isso é muito lindo. Uma coisa que a gente admira muito nas pessoas é a humildade. E este centurião, ele era humilde, porque ele falou: Senhor, eu não sou digno, né? Eu sou um comandante aqui, mas eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Então, a humildade é uma qualidade que a gente deve, pastor Douglas, preservar, né? Eu acho que nós precisamos, né, pastor Éder? E é tão interessante esse texto aqui, que eu estou acompanhando a leitura aqui também, que os discípulos falaram para Jesus que ele era digno. E eles falaram que ele era digno porque, por causa da ação dele, ele havia ajudado, construído até uma sinagoga, mesmo não sendo cristão. Olha como que Deus trabalha, olha como o favor de Deus nos alcança, pastor Éder. Mesmo ele não sendo da igreja, mesmo ele não sendo cristão, ele ofertou, ele ajudou, ou seja, na construção da sinagoga. Quer dizer, estava ali abençoando a obra de Deus. E na hora que surgiu uma necessidade, na hora que surgiu, ou seja, uma urgência, aquele homem havia plantado. Quer dizer, ele plantou uma semente lá atrás e agora ele vai colher, pastor Éder, o fruto dessa semente. Mas só que, mesmo os discípulos falando que ele não era digno, que ele era digno, ele mesmo, como o senhor falou, ele olha e diz: eu não sou digno, quer dizer, de entrar debaixo do... Ou seja, não sou digno de receber o Senhor na minha casa, né? E é tão interessante, pastor Éder, que às vezes, para você que está aqui me acompanhando agora, nos acompanhando, eu, pastor Éder, entenda uma coisa: ninguém recebe bênção por merecimento. Nós não somos merecedores. Nós recebemos as bênçãos de Deus porque a graça dele nos alcança. A misericórdia dele nos alcançou. E é por isso que nós somos abençoados por Deus. Por isso que a bênção do Senhor, ela nos alcança. Porque esse centurião, ele não era religioso, ele não professava esta fé, ele foi ali em busca de um favor. E é muito importante que as pessoas entendam isso, porque às vezes, pastor Éder, a pessoa entende assim: Deus é mau, Deus mata, Deus faz isso. E, na verdade, nós estamos vendo aqui um homem que não é cristão, que não faz parte ali desse ciclo religioso, mas que, porém, está precisando muito da ajuda, quer dizer, necessitado. Um homem humilde que reconhece, quer dizer, que chega ali não, ou seja, com o peito estufado para frente, ou seja, mas que chega com toda a humildade, reconhecendo que mesmo ele sendo uma autoridade terrena, uma autoridade militar, ele sabia que Jesus era uma autoridade espiritual, uma autoridade que estava ali acima. Isso é tão maravilhoso, pastor Éder, quando o homem entende aqui na terra que acima dele há um rei dos reis, há um senhor dos senhores, há um Deus todo-poderoso, que todo joelho se dobrará e que toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esta humildade tem que estar presente no nosso coração. Muito bom, pastor Éder. E esta humildade, ela, como o senhor mesmo falou aí, é uma semente que a pessoa está plantando e ela vai colher, né? Todas as atitudes que a gente vê desse centurião
levaram a bênção que ele precisou, né? O senhor estava falando da questão da pessoa plantar e a pessoa colher. Normalmente, quando nós estamos plantando algo, normalmente a gente não está tendo aquela necessidade. A gente está plantando. Mas a necessidade poderá vir amanhã ou depois. E se hoje que eu posso plantar, mas eu penso, não, eu não estou precisando, e eu não planto, amanhã o que que eu vou colher? Né? Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi um tempo atrás, a pessoa de outra cidade me ligou e nós ficamos mais de uma hora no telefone, um irmão. Ele estava começando na fé e ele havia plantado muita coisa ruim na vida. E ele estava colhendo. E eu falei com ele, né, falando do amor de Deus, tal, e ele tinha o maior problema dele era a vida sentimental. Não conseguia ser feliz na vida sentimental. Encontrar aquela pessoa que o completasse. E ele me ligou um dia, eu acho que eu vou desistir da fé, porque não está adiantando nada, eu vim para Jesus, achei que ele ia me dar uma esposa, e até agora nada. Eu disse com ele, amigo, você quanto tempo plantou sementes ruins em sua vida? Você ainda está colhendo. Apesar da graça de Deus agora estar sobre a sua vida, mas você está colhendo. A gente planta, a gente vai colher. E eu disse para ele, agora, nesse momento que você está colhendo os resultados daquilo que você plantou, você tem que tomar um cuidado para não continuar semeando uma semente ruim. Porque senão essa colheita maldita nunca vai acabar. Você está plantando sementes ruins, você vai continuar colhendo coisas ruins em sua vida. E me lembro que eu falei com ele bastante, falei, olha, fica firme, você está plantando agora boas sementes, mas nenhuma pessoa que planta hoje, colhe hoje, nós plantamos hoje para podermos colher amanhã. E aí, para resumir a história, né, desse moço, conversamos com ele bastante tempo, e ele se firmou na fé, e passados tempos depois, menos de um ano depois, ele me liga falando, olha, Deus me apresentou uma pessoa maravilhosa, uma mulher de Deus e tal. E aí tivemos até a honra e o prazer de realizar o casamento deles, né? E hoje está feliz da vida, fala, poxa, como que é bom a gente servir a Deus. Agora estou começando a colher os frutos, né, daquilo que eu plantei. Então, nós temos que plantar, pastor Douglas, boas sementes, porque com certeza nós vamos colher no dia de amanhã. E quem Esse escolhe a centurião plantou e semente, estava colhendo. e quem escolhe a semente que vai Sim, plantar somos nós, né, pastor Éder? Nós que é, exato. es- escolhemos a semente que nós vamos plantar. Nós podemos plantar a semente boa ou a semente ruim. Nós vamos apenas Sim. ter que sofrer com as consequências de colher esses frutos depois, né? E a gente percebe isso, a gente está falando disso aqui, e a gente vai falando de uma coisa, o Espírito Santo vai trabalhando, Deus vai trazendo aqui. A gente percebe, por exemplo, a pandemia, pastor Weder, a gente percebeu que a pandemia, ela distanciou quem já estava frio na fé e ela aproximou Uhum. quem já estava plantando. Quer dizer, a pessoa que já estava firmada, pastor Weder, em Cristo, a pessoa que já estava com Deus, a pessoa que já estava ali numa intimidade com Deus. Eu lembro que antes da pandemia, nós iniciamos na igreja um devocional, um estudo bíblico, aonde todos os dias a leitura bíblica e a oração, e aí depois veio a pandemia. E aí, depois os testemunhos, os irmãos contando, poxa, pastor, devocional me ajudou, orando todo dia, me fortalecendo. Então, assim, a gente viu que aquelas pessoas, pastor Éder, que já estavam firmadas com Jesus, porque existem algumas pessoas que até hoje, ou elas estão com medo, ou elas estão com pânico, ou o filho não deixa, ou alguma coisa aconteceu que levou essa pessoa, pastor Éder, a se distanciar da igreja, da congregação, aonde é o lugar do ajuntamento, quer dizer, o lugar que outra hora era um lugar de bênção, agora a pessoa vê aquele lugar como um lugar de bênção, como um lugar perigoso. Eu vejo que isso Uhum. é muito complicado, ou seja, para... É claro que a gente, como pastor,
a gente precisa se vigiar, tomar todos os cuidados, seguir todos os protocolos, né, de segurança. Mas quantas pessoas, quer dizer, que estavam ali, o senhor deve ter pessoas que o pastor Douglas sumiu, quer dizer, foi embora, desapareceu e a pessoa às vezes não deu uma satisfação, quer dizer, então a gente viu que esta pandemia, ela apenas mostrou a realidade de quem estava preparado e de quem não estava preparado. Quer dizer, quem estava firmado na rocha e quem não estava firmado na rocha. Só para complementar isso aqui que nós estamos falando. Verdade. Esta pandemia foi, podemos dizer, um grande divisor de águas, né? Porque muitos que já estavam meio que balançando, né, nessa pandemia, acabou de inclinar logo para o outro lado, né? E aqueles que estavam plantando as sementes, né, quando veio o momento difícil, a tempestade, a pessoa estava bem firmada, né? É aquela que edificou a vida dela sobre a rocha. Então, a tempestade é essa pandemia, né? Que, na verdade, pastor Douglas, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo. Pegou pastor, pegou membro, pegou... É engraçado, né, pastor Éder, que não, daqui a 3 meses, não, daqui a 6 meses vai passar. É verdade, verdade. E Isso aí? mostra para a gente o quanto a gente é limitado, né? Quanto a gente não É sabe verdade. o que vai acontecer amanhã. É. Só complementando esse assunto, a gente falando que essa pandemia pegou muita gente de surpresa, porque todo mundo foi afetado de uma forma ou de outra nesta pandemia, né? Tivemos pessoas que sofreram muito, pessoas que venceram a Covid, mas tivemos muitas pessoas também que não conseguiram vencer. Nós tivemos crentes que sofreram com a Covid, venceram, e outros que não conseguiram vencer. Então, essa pandemia, na verdade, já pegou todo mundo. Pegou o pobre, pegou o rico, pegou o crente, o não crente, o branco, o amarelo, o índio. Todo mundo sofreu com isso. Agora, aqueles que estão firmados na rocha, esses aí não balançaram, né? Veio a pandemia, ainda estamos passando por ela, mas tivemos aqueles também ali que se fortaleceram, aqueles ali que cresceram com Deus ainda mais nesta pandemia. E é importante a gente plantar porque a colheita vem. É verdade, pastor Éder. Eu tiro uma experiência assim particular, que a pandemia ela me fortaleceu espiritualmente. Ela fez com que eu me aproximasse mais de Deus, ou seja, buscasse um relacionamento mais profundo com Deus. E eu vejo dessa forma que aquelas pessoas que já estavam nesse caminho, trilhando esse caminho, Deus fez com que elas prosperassem. O Senhor abençoou de uma tal forma que essas pessoas elas estão prosperando, elas estão sendo abençoadas. E quando a gente fala em prosperidade, espero que as pessoas entendam que prosperidade não é apenas o recurso financeiro, porque as bênçãos de Deus em todas as nossas áreas, você está bem espiritualmente, você está bem no seu casamento, você está bem na sua saúde, em todas as áreas, eu vejo isso como a prosperidade, dádiva de Deus para a nossa vida. Então é maravilhoso, pastor Éder, isso que nós estamos tratando aqui hoje. Se o pastor Éder estiver ouvindo aí, acho que está dando problema no sinal. Pastor Douglas, vimos então as duas qualidades, né? A primeira qualidade do centurião, né? O amor ao próximo, e a segunda aqui que nós vimos aqui a humildade, né? Que é necessário esta humildade para que nós nos aproximemos de Deus, né? A pessoa que é humilde, ela está próxima de Deus. E agora a terceira qualidade que destacamos aqui deste centurião é o que a gente vê aqui na sequência da nossa leitura, no versículo de número
7, no número 8, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo a outro, faz isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam São o servo enfermo. Então, pastor Douglas, a terceira e última qualidade que eu posso destacar deste centurião era a sua fé. O senhor vê que ele fala para o Senhor Jesus, né, aos mensageiros. Fala assim, olha, não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas mande apenas uma palavra. Basta uma palavra. Eu sei que o milagre vai acontecer. E aí ele fala, ele mostra ali que ele reconhece bem de autoridade, porque ele fala, olha, eu tenho 100 homens ao meu comando. Dou ordem para um soldado, para ele ir, ele vai, outro vem, ele vem, digo para o outro, faça isto, ele o faz. E eu também tenho autoridades acima de mim. Né? Então ele estava mostrando ali que ele reconhecia a hierarquia. Né? Nós falamos, por exemplo, de hierarquia. O senhor, por exemplo, o senhor está aí na cidade de Santa Luzia. O senhor é um pastor regional aí. O senhor tem aqueles pastores que estão debaixo da sua autoridade espiritual. Né? O senhor tem aí a sua equipe, o senhor tem os seus pastores da região. Mas o senhor também tem pastor que está acima do senhor, né? Tem a liderança que está acima. E o centurião falou isso, olha, eu tenho autoridades acima de mim, eu tenho aqueles que estão debaixo, sob as minhas ordens. E eu digo a um vai, ele vai, outro vem, ele vem. Então ele demonstrou aqui a fé, né, que ele entendeu que não precisava Jesus ir presencialmente à sua casa para curar o seu servo, mas que bastava ali apenas uma palavra. Né? O Senhor manda apenas uma palavra e o meu servo, ele ficará bom. Pastor Douglas, eu acho que esta palavra agora de fé é o que nós mais precisamos falar e agir nestes momentos, os momentos de dificuldade. Porque eu vejo que a fé é o poder de Deus em ação em nossa vida e através da nossa vida. E o melhor momento de nós demonstrarmos a fé são nos momentos de tempestades, nos momentos de dificuldades. Uma ocasião que Jesus estava com os discípulos no barco e que veio aquela tempestade, e os discípulos, Senhor, nós estamos afogando, vamos morrer, estamos perecendo. Aí Jesus se levanta, repreende aquela tempestade, e ele fala para os discípulos, cadê a fé de vocês? Né? A fé é para ser usada nesse momento de tempestade. É nesse momento de dificuldade que é necessário, sim, usar a fé. Então, este centurião demonstrou isso também, esta fé. E o interessante, pastor Douglas, é que O pastor Éder está com dificuldade aí no sinal, mas dando continuidade aqui ao que ele está falando, esta fé do centurião, ela faz toda a diferença na nossa vida. Ela, quando nós temos essa fé em ação, colocamos essa fé em ação, pastor Éder, o senhor pode chamar ele de novo para entrar, deu uma caída aqui no sinal, mas o senhor pode chamar ele de novo, em nome de Jesus. Para quem está chegando agora, para quem está aqui, o pastor Éder Monteiro está aqui com a gente, nós estamos falando sobre o centurião de Cafarnaum, e ele estava falando agora sobre autoridade, sobre fé. O centurião, ele tinha homens a quem ele dava ordens, mas também havia pessoas acima dele. E nós, como cristãos, como servos de Deus, nós precisamos entender que há um Deus Todo-Poderoso
que faz o milagre, que faz o impossível, o sobrenatural acontecer na nossa vida. Pastor Éder, a hora que o senhor chamar aí, eu vou atender aqui para a gente dar continuidade aqui no nome de Jesus. Então, as 3 qualidades que o pastor Éder está falando aqui, que nós estamos falando hoje, é sobre o amor, a humildade desse centurião e a fé desse centurião. Olha como é maravilhoso. O pastor Éder já está entrando aqui com a gente, para a gente concluir aqui. Já estamos quase finalizando. Voltamos, Voltou pastor aí, tá Douglas. ok aqui. Voltou. Glória a Deus. A conexão cortou aí, mas já estamos de volta aqui. É assim mesmo, pastor Éder. Vamos para cima. Glória a Deus. Está com problema aí no sinal, mas para a gente concluir aqui, meus irmãos, eu não sei se está travando aí para o pastor Éder, para mim está aparecendo aqui que travou aqui o sinal, mas é muito importante nós, quando nós entendemos sobre a fé. Quando nós entendemos sobre a fé, o pastor Éder estava comentando aqui agora, que Jesus, quando ouviu as palavras daquele centurião, Jesus se admirou dele. Jesus olhou e disse: nem mesmo em Israel, no meio do meu povo, no meio daqueles que professam essa fé, eu encontrei tanta fé. Então, olha como que Deus, ele enxerga, como que Deus olha para o nosso coração. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Sem fé é impossível nós recebermos uma bênção de Deus. É necessário que nós venhamos ter esta fé. E este homem centurião, apesar de não ser um religioso, apesar de não ser um cristão, ele era um homem que tinha fé. Porque ninguém se aproxima de Jesus sem fé. A Bíblia diz: é necessário que aquele que se aproxima de mim, ou seja, creia e que ele tenha fé. Então, toda pessoa que se aproxima de Jesus é porque ela crê nele. E toda pessoa que crer em Jesus, ela vai receber o resultado na sua vida, fruto da sua fé. Então, é tão maravilhoso quando nós entendemos sobre isso. A fé, ela faz o sobrenatural acontecer. A fé faz o impossível acontecer. O médico desenganou, mas a fé faz com que Deus cure de toda e qualquer enfermidade. Então, quando nós temos esta fé e professamos esta fé, é maravilhoso o agir de Deus, o mover de Deus, quando nós carregamos essa fé no nosso coração. Ele voltou para casa, ou seja, e ele viu seu servo ali completamente curado. Pastor Éder, vamos dar continuidade aqui. Caiu de novo aqui. Pastor Éder, o senhor pode chamar, e a hora que o senhor chamar, demora um pouco para entrar o sinal, mas a gente está entrando aqui. Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre as 3 qualidades do centurião de Cafarnaum. E a gente está tendo um pouquinho de dificuldade aqui, mas é assim mesmo. E a gente vai, eu estou prosseguindo aqui, dando continuidade em relação àquilo que o pastor Éder está falando. Então, a Bíblia fala, meus irmãos, que quando aquele centurião voltou para casa, ele voltou e o servo dele já estava completamente curado. Sabe o que eu mais admiro em Jesus? Que às vezes você está em casa, você está em qualquer outro lugar, orando por alguém, intercedendo por alguém, buscando por alguém, pagando preço por alguém, e do outro lado, as pessoas estão sendo abençoadas, as pessoas estão sendo alcançadas. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso,
na prisão, a Bíblia fala que a igreja estava orando por ele. A igreja estava intercedendo pelo Pedro. A igreja estava ali orando pelo Pedro, orando pelo Pedro. E a Bíblia fala que as cadeias caíram, Pedro voltou, seja ali até mesmo para o ajuntamento, e todo mundo estava ali reunido em oração. Eu estou comentando aqui, pastor Ed, aproveitei aqui que para dar continuidade, estou falando da importância da oração, né? Que o centurião voltou para casa e o servo dele já estava completamente curado, né? Verdade. Aquilo que ele buscou do Senhor Jesus, né, ele alcançou, né, agindo a fé, né, como o senhor estava falando, ele estava cortando, travando um pouquinho, mas peguei uns pedaços, né, umas partes. Então, o Senhor Jesus falou, olha, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, pastor Douglas, o Senhor olha para nós, para a nossa vida, e ele está buscando esta fé, exatamente para vencermos as dificuldades, para vencermos os momentos difíceis, né, as tempestades, que vêm as tempestades. Andar com Jesus não quer dizer, não é ausência de problema, não é ausência de dificuldades, pois o Senhor falou, olha, no mundo tereis aflições, né, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tempestades nós enfrentamos, travamos, mas pela fé nós podemos vencer. Esse centurião, ao chegar em casa, quando o pessoal chegou em casa, encontrou ali o servo dele curado. Ou seja, aquilo que ele foi buscar do Senhor, ele alcançou, aquela bênção que ele buscou, ele alcançou. Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Quer dizer, é tudo pela fé. O senhor estava falando, a gente não merece nada, é verdade, né? Se a gente for buscar merecimento, quem é que merece alguma coisa, né? Somos a graça de Deus está sobre a nossa vida e nós temos que agir a fé. A fé, se não tiver obras, é uma fé morta, né? É uma fé inoperante, né? Aquele centurião podia dizer, podia ficar em casa sem, né, sem agir e falar assim, não, eu tenho fé. Né? Eu tenho fé que meu servo vai ficar curado, né? Não, eu tenho fé, um dia, se Deus quiser, ele vai ficar bom. Não, ele foi buscar. Ele foi buscar. Não está aí Jesus que pode mudar a minha vida, que pode mudar a vida do meu servo, eu vou buscar. E buscou, alcançou, encontrou e foi muito abençoado. E se agirmos assim também, seremos muito abençoados, pastor. Verdade, pastor. Quem quer a bênção vai atrás, né? Eu vejo assim que hoje eu fiz uma live no YouTube, inclusive se você que está aqui quiser acompanhar no YouTube, depois você coloca lá PR Douglas Paiva. Hoje eu estava falando, pastor Éder, no YouTube, sobre o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, Jesus estava saindo de Jericó. Quando Jesus está saindo de Jericó, a Bíblia fala que ele ouviu falar que era Jesus que estava passando ali. E quando ele ouve, ele leva, ou seja, toda a informação que ele tem sobre Jesus, porque a fama de Jesus corria por todos os lugares. E ali onde o cego Bartimeu estava, Jericó, era um lugar de muito movimento. Então as pessoas passavam e falavam os milagres, falavam o que Jesus já havia feito. E naquele dia Jesus passa pelo caminho daquele cego. Só que Jesus está indo embora. Jesus está passando, a Bíblia fala que ele está indo, ou seja, ele está seguindo viagem. E a Bíblia fala que esse homem, ele começa a gritar. Ele começa a gritar de uma forma desesperada: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não fala do problema dele, mas ele está querendo que Jesus pare, lhe dê a devida atenção. Mas só que os discípulos repreendiam ele, pedindo para que ele se calasse. Cala a boca, cego, não importune, não incomode. E muitas das vezes, pastor Éder, nós vamos ouvir essas vozes. Alguém, ou seja, vai falar para a gente, o médico vai falar, um familiar vai falar, um discípulo de Jesus vai falar, né? Quer dizer, alguém vai vir com uma palavra, em vez de trazer fé para o nosso coração, vai desmotivar a gente, quer dizer, vai
alguém que poderia ser boca de Deus, pastor Wesley, para abençoar a nossa vida, para nos tirar do fundo do poço, às vezes acaba sendo usado pelo diabo, usado pelo demônio, falando, cala a boca, você não merece, Deus não vai te ouvir, esquece. Mas só que quanto mais as pessoas falavam isso para ele falava para ele mesmo, grita mais alto, fala mais alto, porque ele vai te ouvir. Então, só quem está passando por um problema, sentindo uma dor, passando por uma luta, passando por uma enfermidade, pastor Éder, que sabe da dor que está sentindo. E não há uma pessoa que Deus não pare para ouvir. Não há uma pessoa, pastor Éder, Jesus parou, olhou para aquele centurião, olhou para aquele cego e disse, o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer por você hoje? E ele disse, Senhor, eu quero voltar a enxergar. Eu quero ter visão. É isso que eu quero. E a Bíblia fala que Jesus curou ele, disse, vai, a tua fé te salvou. Mas o mais interessante, pastor Éder, que a Bíblia diz é que ele seguiu Jesus. Quer dizer, ele não apenas foi curado fisicamente, mas ele permaneceu com Jesus. Quer dizer, as pessoas, elas precisam entender sobre isso, pastor Éder, que a fé não é apenas para você alcançar a cura, não é apenas para você alcançar uma bênção, é principalmente, meu irmão, para você alcançar a sua salvação, a vida eterna. Verdade. Porque quando nós olhamos assim, pastor Éder, cego Bartimeu morreu. Lázaro, que Jesus ressuscitou, também morreu. Então, as bênçãos, os milagres que Deus faz aqui, hoje, na nossa vida, eles são temporais, eles são passageiros, eles irão passar. Agora, a vida eterna, não. A vida eterna será para sempre. É verdade, pastor Douglas. E o senhor falou da multidão que tentou parar o Bartimeu, e tem as multidões que tentam nos parar também. Eu fico pensando, por que o Bartimeu não ouviu a voz daquela multidão? Porque ele tinha uma dor. Ele sabia onde o cinto estava apertando nele. Aquela multidão que estava mandando ele se calar, o máximo que aquela multidão poderia fazer por Bartimeu era dar esmola. E esmola, pastor Douglas, não muda a vida de ninguém. Né? O máximo que aquela multidão podia fazer é dar esmolinha. Não, vou dar uma esmolinha para o ceguinho, né? Vou dar uma esmolinha para o ceguinho. Mas a esmola não mudava a vida dele. Por isso ele não ouviu, porque o que a multidão tinha para dar para ele, se desse, era esmola. Ele não queria esmola. Ele queria, na verdade, mais de Deus, mais do Senhor. Tanto que ele vai, clama, grita, Jesus, tem misericórdia de mim. E ele não estava atrás apenas da bênção. Foi bonito o que o senhor falou aí agora. Quer dizer, ele não estava atrás apenas da bênção. Porque se fosse só isso, pastor, bom, agora já estou enxergando, agora eu vou viver minha vida. Não, não. A Bíblia fala que ele estava antes à beira do caminho. Agora ele estava no caminho, né? Seguindo o caminho que é o Senhor Jesus. Quer dizer, salvação é a coisa mais importante que nós temos e devemos buscar. As bênçãos são temporárias, são momentâneas, é aquilo que nós necessitamos no momento, mas devemos sim ter uma firmeza com Jesus, uma firmeza com o Pai, porque o mais importante é a nossa salvação. É verdade, pastor Éder, a nossa vida eterna, né? Quando a gente olha assim, por exemplo, muitas pessoas morreram de Covid, né? Foram levadas para o Pai, porque é a fé que nos salva. E quando a gente olha isso, é maravilhoso, porque todos os milagres, todas as pessoas que foram curadas, até o Lázaro, né, pastor? Lázaro ressuscitou, mas depois morreu de novo, né? Quer dizer, então, só que ele foi salvo. Então é isso que a gente precisa entender. Quer dizer, é a minha fé para alcançar minha bênção, para alcançar o milagre, para alcançar aquilo que eu desejo, mas principalmente para nós alcançarmos a nossa salvação, a vida eterna. Isso é maravilhoso, pastor, você ter a certeza da sua salvação, você ter a certeza que se o mundo acabar hoje, se Jesus voltar agora, a qualquer momento, a gente vai estar na glória com o Pai. Glória a Deus, isso aí é o mais importante, né? Esta comunhão verdadeira,
tudo aqui é passageiro, tudo vai passar. E precisamos, então, lutar pela nossa salvação, né? O mundo tem passado, pastor Douglas, por tantas situações, e a gente vê uma inversão de valores muito grande, né? Hoje o que é certo tornou-se errado, o que é errado é aplaudido como se fosse certo, né? E se a gente for seguir a voz da multidão, a gente se perde, porque a multidão está perdida, cega. Então, o que serve como parâmetro para a nossa vida é a palavra de Deus. É esta palavra que nos dará salvação eterna. Eu não tenho que olhar para as grandes multidões, não, puxa, está todo mundo indo para aquele lado, mas a Bíblia manda ir para qual direção? Eu não posso seguir a multidão, não, seguir a palavra, né, pastor Douglas? A multidão está indo para a esquerda, a gente tem que ir para a direita. O senhor falou tudo, é isso mesmo, senão, A gente tem senão não que. vai dar certo. Na verdade, pastor Éder, Jesus é o caminho, né? Jesus é o Isso. caminho, a verdade e a vida. Eu vejo assim que não é a política, não são os homens que mudam o nosso destino, o nosso futuro. Quem muda a nossa vida é Deus. E a nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. E nós entendemos que Deus não perde o controle de nada. Olha, pastor Éder, que bom estarmos aqui. Já estamos aí quase 1 hora de live. E nem parece, né? O tempo passa assim. Mas eu Rapidinho, né? glorifico a Deus por esse momento, por nós podermos compartilhar esta palavra. Eu vejo que o Senhor é um homem de Deus, família abençoada, e a cidade de Itabira está em boas mãos, com um servo de Deus, um homem que ora, que cuida das ovelhas, e que a cada dia mais o Senhor possa aí abençoar a vida do Senhor, o ministério do Senhor. E para quem está nos acompanhando aqui, que não segue o pastor Edo nas redes sociais, segue ele aí, que ele é um homem das redes sociais também, né, pastor Edo? Facebook, está Estou tentando sempre aprender com o senhor, pastor Douglas, ainda chego lá ainda, viu? conectado aí nas redes sociais. Mas antes da pandemia, o senhor sempre esteve nas redes sociais, né, comunicando, Facebook, fazendo live. Isso, tem um quadro que a gente faz desde 2016, quando eu estava em Pirapora, e a gente começou fazendo uma palavra amiga do amigo pastor, toda manhã, 8 horas da manhã. E a gente começou assim, trazendo aquela palavra, toda manhã uma mensagenzinha, e foi crescendo, as pessoas, o dia que eu não postava, as pessoas, cadê aquela mensagem, pastor? Puxa, me ajuda tanto. Aí nós começamos a fazer diariamente, né, todos os dias, a gente faz o Palavra Amiga do Amigo Pastor, agora as lives também dos cultos, né, os cultos também nós estamos transmitindo ao vivo aí, e normalmente 2, 3 lives também por dia que a gente tem feito aí, e divulgando a palavra, né? Compartilhando a palavra. Aquilo que Deus nos dá, a gente com alegria tem que compartilhar. E a gente tem um canal no YouTube, né? Que é o Éder Monteiro, no Facebook também, Pastor Éder Monteiro, tem a minha página também, que é hashtag Uma Palavra Amiga do Amigo Pastor, e pelo Instagram também, _Monteiro. E estamos aí, sempre falando da palavra de Deus, que é o que alegra o nosso coração, né? O Paulo dizia assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho, né? Fomos chamados para isso. Com alegria E, de ter feito. e o pregador tem que amar o que faz, né, pastor Éder? Eu vejo assim que a gente ama, ó, o nosso irmão Rui aqui, segue aí, irmão Rui, o pastor Éder. A live vai ficar salva para quem quiser compartilhar depois, para quem quiser enviar para alguém, quem não teve tempo de assistir, para poder acompanhar aqui a live. Então segue aí o pastor Éder, segue ele no YouTube aí também, entra aí. No YouTube é pastor Éder ou Éder Monteiro, pastor? É o Éder Monteiro no YouTube. O Éder Monteiro, então segue aí, se inscreve lá no canal dele também. Eu creio que vai ser bênção para a sua vida, no nome de Jesus. Pastor Éder, vamos
Vamos orar pelos irmãos que estão aqui com a gente, orar por cada pessoa aí de Itabira, Santa Luzia, quem não é da nossa igreja, quem está aqui com a gente, quem nos acompanha, que a gente possa aqui ser boca de Deus para abençoar todas as pessoas. E aí eu gostaria que o senhor iniciasse a oração, e aí eu termino aqui concluindo, abençoando. Vamos orar. Ó grandíssimo Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, Deus, unimos a nossa fé. Estamos aqui com alegria no nosso coração, eu com meu grande amigo, pastor Douglas, e estamos unidos num clamor agora por todas as pessoas. A tua palavra, Pai, nos afirma que Pedro e João, eles estavam juntos, indo para a oração quando o Senhor usou a vida deles para abençoar a vida daquele homem paralítico. Que o Senhor possa nos usar agora também, ó Deus, para ser bênção e canal de bênçãos na vida de quem nos acompanha agora. Os que estão ao vivo, que estão conosco nesta live, e os que posteriormente, ó Pai, vão assistir a esse vídeo, a essa transmissão. Meu Deus, que o Senhor possa entrar com a providência agora, ou para libertar esta pessoa que está presa, que está algemada, meu Pai, com um problema, com uma dificuldade, esta pessoa que está enferma. Ô Jesus, visite esta pessoa agora, Pai. Entra agora com o teu poder, com o teu milagre, pois agindo, Senhor, ninguém poderá impedir. Manifesta o teu poder agora para quebrar todas as algemas. Está escrito que é o Senhor quem perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Senhor, tira todo o embaraço que tiver na vida desta pessoa, tira todo o atrapalho, meu Pai, todo o impedimento, que toda a força das trevas seja repreendida agora. Meu Deus, se o Senhor venha entrar com providência para abençoar, meu Deus querido, a vida de todos que oram conosco neste instante, em nome do Senhor Jesus. Pai, em concordância, meu Deus, com o meu amigo pastor Éder, nós oramos, meu Deus, em favor, meu Pai, desta pessoa, meu Deus, que está acamada, que está, meu Deus, até mesmo triste, abatida, depressiva. Pai, alguém que recebeu um diagnóstico, meu Deus, do médico. Pai, alguém que está, ó Deus, passando por alguma dificuldade, algum problema financeiro, um problema, meu Deus, no casamento, na vida sentimental. Ó Deus, entra com o teu poder agora, arrancando esse mal, desfazendo, ó Deus, a obra do diabo, a obra do inimigo, e na autoridade que há no teu nome, ó Deus, nós repreendemos esse mal e exigimos que ele saia, que ele vá embora, em o nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a todos para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Pastor Éder, que Deus abençoe aí a vida do senhor. Um abraço aos amigos de Itabira que estavam aqui com a gente, acompanhando a live. Família de Manaus também, os irmãos de Manaus estão aqui com a gente, aqui de Santa Luzia. E você, não sei qual lugar que você está nos assistindo, mas que Deus abençoe a sua vida também, e que a bênção de Deus ela possa estar sobre a sua vida, no nome de Jesus. Para quem está aqui nos acompanhando, se você quiser me seguir no YouTube, você coloca ali PR Douglas Paiva, eu estou lá no YouTube. Se colocar no Google PR Douglas Paiva, lá no YouTube já vai aparecer o nosso canal no YouTube, e a gente está ali trabalhando todos os dias. Estou fazendo a oração do meio-dia, abençoando a vida das pessoas. E se você quiser se inscrever ali no canal, eu creio que Deus ele vai abençoar a sua vida. Pastor Éder, quem quiser bater um print aqui agora, né, Pastor Éder? Bate um print, Ótimo, né? marca no story, vamos dar um sorriso aí para quem quiser bater o print, amém? Bate o print aí, marca a gente lá, que a gente vai postar nos stories ali, em nome de Jesus. Então, você pode bater um print aí agora, guardar aqui um tempinho para as pessoas baterem o print, e aí você compartilha nos stories
a live vai ficar salva e aí você pode depois compartilhar. Pastor Edson, se tiver algo aí para falar. Sim, pastor. Quero agradecer esta oportunidade, né, esta honra de poder estar participando desta live com o senhor. Tem uma multidão de pessoas acompanhando. Foi um prazer, eu recebi com grande alegria, até comentei na igreja, né, falando que a gente recebeu uma honra grande do pastor Douglas, um convite para poder participar da live. Então, para mim foi um prazer muito grande podermos estar juntos, né? E que Deus continue abençoando o senhor poderosamente, a família toda. O filhotinho do senhor já está grande já, né? Tá ali no quarto ali. Que bem. Deus continue abençoando aí, dando um dia mais vitória. Deus ilumine. Obrigado pelo convite. Eu quero aproveitar falar dos nossos cultos. Pode falar? Os horários de reuniões? Pode falar. Aproveitar a oportunidade, né? Os nossos cultos aqui na nossa sede em Itabira, segunda, quarta e sexta-feira, às 9, 14, 19 e 30. E aos domingos nós temos às 7, 9, 15 e 18 horas, com distanciamento, seguindo todo o protocolo de segurança, né? E eu tenho falado, pastor Douglas, que a igreja é o lugar mais seguro que a pessoa possa estar nesse tempo de pandemia, porque a gente segue à risca, né, todo o protocolo de segurança. E o nosso endereço é Rua Juca Machado, número 144, o lugar, o altar onde o pastor Douglas foi usado por Deus por 2 anos, né? O senhor ficou 2 anos aqui, né? Parece, né? 2 anos. Uma benção. 2 anos. Cidade de Itabira, os irmãos de Itabira, uma benção, cidade abençoada por Deus, um lugar abençoado, e Deus nos deu a honra, né, de estar aí por 2 anos, né? E glória a Deus, foi bênção demais. E assim, o que deixa mais a gente feliz, o pastor Éder, é que a gente vê assim, o trabalho que o senhor faz, o cuidado que o senhor tem com a igreja, com as ovelhas, e é maravilhoso assim, quando a gente sai de um lugar e vê a pessoa ali, ou seja, trabalhando, cuidando, edificando ali, abençoando o povo, e glória a Deus aí pela vida do senhor na cidade de Itabira. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe os amigos de Itabira, de Santa Luzia, de todo o mundo aí onde estão nos acompanhando. Deus abençoe. E pastor Douglas, terça-feira a gente se encontra. Em nome de Jesus. Forte abraço. Amém, pastor Ed. Olha, um forte abraço para o senhor, para a família, esposa, as filhas, as meninas aí. Que Deus abençoe todo mundo. E terça-feira a gente se encontra na reunião, né? Nós temos aí a reunião. E você que está comigo aqui na live, segunda, quarta e sexta eu faço uma live. Sempre trazendo um convidado. Na próxima semana, no dia 24, nós vamos ter aqui o pastor Fernandes Lima. Vai estar comigo fazendo uma live. Tem outros pastores aqui também que eu pretendo convidar. Eu vou estar convidando, quer dizer, às vezes a gente convida, tem um que a agenda não dá, mas aí a gente vai estar convidando. Mas na quarta-feira, quem está me acompanhando aqui, quero até fazer esse convite, na quarta-feira, o meu irmão Joed vai estar comigo fazendo essa live. E por que eu vou estar fazendo essa live com ele? Porque ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo, a gente passou por uma luta, uma batalha muito grande, e eu vou estar fazendo essa live com ele no dia 22, no dia do aniversário dele, está fazendo essa live com ele. Então, se você quiser acompanhar, você que quiser testemunhar o milagre que Deus fez na vida do meu irmão, foi tremendo, maravilhoso, e ele vai estar aqui comigo compartilhando, nós estaremos falando. Então, quarta-feira, segunda, quarta e sexta, mas na quarta-feira vai ser o tema da live, vai ser Eu Nasci de Novo. Vai ser o tema da live. Eu creio que Deus vai abençoar. Pastor Éder, um forte abraço. Deus abençoe, meu irmão. Foi um prazer estar aqui com o senhor, participando, compartilhando da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando Itabira, continue abençoando a cidade, continue abençoando o povo, e que o Senhor continue sendo boca de Deus aí nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, meu amigo pastor Douglas, muito obrigado também. Deus continue abençoando o senhor, toda a família também, no nome de Jesus. Forte abraço.
Abraço a todos. Deus abençoe.